Vamos colocar o Evandro Menezes de Carvalho, professor na UF, Fundação GV, amigo do Xi Jinping, né? Amigo do... Gente, não, para. Momento Caras, que eu adoro Momento Caras. Eu vou procurar para trazer aqui uma foto dele com o meu ídolo, depois do Xi, né? Porque Xi falando, ele com o Wang Yi, eu não acreditei. Gente, mas ele é muito cara de pau, viu? Eu vou pegar aqui rapidinho essa foto. Porque, pô, tá bom. Ai, olha só. Mas eu também admiro muito ele, viu, Yara? Realmente é um dos diplomatas, né, mais sagazes atualmente no mundo, né? Olha, eu conheci uma chinesa que era apaixonada por ele. E estava eu e ela, a gente se conheceu porque as duas suspiravam por ele numa entrevista, né? Ela, você é brasileira, você também gosta dele, adoro. Posso entrevistar? Eu pode. Ela, eu já até mandei beijo para ele. Nossa, eu quero também. Ali, na verdade, eu quebrei até um certo protocolo naquela foto. Depois eu te falo, porque foi um jantarzão, né? Tava até a Dilma também. E aí acabou que as pessoas começaram aquele hábito chinês de brindar, né? E obviamente eram várias mesas, né? E aí eu saí da minha mesa, fui falar com algumas pessoas, inclusive ele, né? Mas ele foi super simpático ali, conversou tranquilo, né? Foi super bem. E foi a segunda vez, viu, que eu encontrei ele, porque a primeira foi quando eu recebi o Prêmio Amizade. E aí, só que era um evento com muita formalidade, né? Aí não deu para ter uma troca assim como foi certamente ali naquela foto ali que você pegou. Eu não estou achando aqui a foto, não sei. Você tem que colocar lá na capa, por favor, né? Tem que deixar pintado ali. Não. Quando eu falei que o Evandro é amigo do Xi, eu não falei de brincadeira, não. Eu falei por causa dessa medalha de amigo da China, né, que é uma medalha importante. E até o Miguel Nicoleles recebeu agora, né, o maior esse ano, ele recebeu esse ano. Do Brasil, um dos maiores neurocientistas do mundo, recebeu. Estou achando, gente. Depois eu vou stalkear você com o tempo e vou trazer essa... Perdi aqui. Eu sou uma péssima stalker. Yara, deixa eu então fazer uma primeira pergunta para o Evandro. Evandro, era pós-Trump. O Trump já começou aí a fazer suas loucuras. Ele publicou hoje um texto no X, né? Até coloca aí rapidinho, Gui. Coloca aí, coloca em inglês só para a gente ver o original, mas eu coloco a tradução. Eu fiz a tradução aí, fiz um texto. Uma coisa assim que é uma coisa de louco, Evandro. A faixa de Gaza seria entregue aos Estados Unidos por Israel, né? Ele faz piada com uma coisa assim uma tragédia, a maior tragédia humanitária das últimas décadas, né? Aí ele fala que vai desenvolver Gaza e vai tomar conta de Gaza, né? Enfim, a gente tem essa situação e essa guerra entre os Estados Unidos e a China, né? Uma guerra comercial cada vez mais intensa e que está ocupando o debate mundial. O mundo está falando disso o tempo inteiro. Você viu a questão do DeepSeek, né? Como ocupou o debate mundial, ocupou todas as mídias mundiais. Teve agora, ontem, os Estados Unidos interrompeu os serviços de correios, de serviços de produtos chineses. Assim, ninguém acreditou. Que país faz uma coisa dessa? Aí depois voltou. Estava até vendo o historial aqui do Global Times, voltou. O Global Times, que é um jornal chinês do Partido Comunista lá, e eles comentam isso. Como é que você está vendo aí essa era pós-Trump e a geopolítica entre Estados Unidos e China? Olha, Miguel, eu estou achando o seguinte, né, que o Trump ele está disposto a colocar a ordem internacional do pós-Segunda Guerra Mundial abaixo. Né, está dando sinais muito evidentes, sinais objetivos claros de que ele não quer assumir nenhum compromisso efetivo com organizações internacionais ou com respeito ao direito internacional, se esses compromissos limitarem, em alguma medida, os objetivos de poder dos Estados Unidos, que estão no modo expansionista evidente, né? E sem nenhum tipo de pudor.
né? Então, é uma situação extremamente difícil para a humanidade como um todo, porque se trata da maior potência do mundo numa situação de descontrole. Em alguma medida a gente pode dizer isso, né? Porque, veja, é o mundo preocupado em como lidar com um governante que acionou claramente um projeto expansionista de destruição quase que total das estruturas institucionais e dos consensos que foram feitos pós-Segunda Guerra Mundial, a ponto, inclusive, de se retirar do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Né? E se retirou, notícia de hoje. Israel também saiu. Né? De suspender... Daqui a pouco a Argentina né? sai. Daqui a pouco a Argentina sai. Mas seguiu o exemplo, né? O mau exemplo. Suspendeu 4 bilhões para o Fundo Climático, né? Sai do Acordo de Paris, da Organização Mundial de Saúde, que você mencionou aí o Javier Milei, né? Então ele saiu também da OMS, mas mais do que isso, sem absoluta nenhuma preocupação em preservar laços com os antigos aliados. Então, assim, o Trump está nesse projeto de colocar a ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial abaixo. E os Estados Unidos num projeto expansionista evidente. Né? E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, né? Muito complicado. E com uma estratégia de expansão que não dá margem à negociação. Porque, veja só, com a China, ele disse que quer se encontrar lá com o Xi Jinping, botou taxa de 10%, isso, aquilo, atenção, China e Estados Unidos. A disputa China e Estados Unidos ela já está no nível, vamos dizer assim, que os dois lados já entenderam que vai haver, estão se preparando para a carta seguinte do próximo. Né? Mas o que ele fez com o Canadá, com o México, é de um absurdo diplomático muito grande. Né? Porque a pessoa sequer telefona para a presidenta do México ou o Trudeau no Canadá para dizer, olha, eu estou insatisfeito com essa situação, a gente precisa entrar num acordo em poucos dias, vamos conversar sobre... Não. Né? Não há diálogo inicial. Né? É a medida, a pancada, né? O ataque e a rendição do outro. Né? De modo que, por exemplo, o que você mencionou agora em relação a Gaza é uma situação assim tão absurda, porque ele fala em reconstrução, as pessoas serão felizes, mas veja, é a guerra, elimina, destrói, limpa e depois vem falar em reconstrução. Olha o contraste com a abordagem chinesa, né? Porque ela não ameaça, nem apoia destruição e limpezas étnicas ou mortes em massa ou genocídio, para depois falar em reconstrução. Né? Então, a metodologia na verdade, uma metodologia antidiplomática, né? Do Donald Trump. Né? Então, assim, ele está desafiando todos os cânones estabelecidos da diplomacia, projeto expansionista evidente, quer colocar a ordem internacional da segunda metade do século XX completamente abaixo, e isso tudo tem uma razão, no fundo, o medo real de perder o pódio do poder mundial para a China. Esta é a grande razão. E, Evandro, pegando esse seu gancho, você viu essa matéria da New York? Ela fala o seguinte, beleza, né? O cara está destruindo tudo depois da Segunda Guerra, só que eles não colocam nada no lugar, né? E o que ocupa os lugares que ele está tocando terror, como a OMS? Quem vai assumir a OMS para ser a maior financiadora? A China. Ele fazendo terrorismo com todo mundo. Quem vai comprar de onde? Da China. E essa matéria eu achei interessante, que é justamente isso. Olha, ele está só acelerando a própria derrocada, porque as pessoas... E aí tem um exemplo que eu até pedi para o Gui subir, que ele resolveu suspender as entregas de pacotes via correios na China continental e em Hong Kong.
Evandro, foi um quiprocó, deu um nó nas cadeias de suprimento do mundo, e 24 horas eles voltaram atrás. Isso mostra que, meu filho, não é a sua vontade. Não é assim que funciona. Você tem pequenas empresas, pequenos empresários, cadeias de suprimento. O mundo é fabricado na China. O boné que ele usa, Make America Great Again, é feito na China. Aquelas porcarias que o povo compra, aqueles bonecos, são feitos na China. Desculpa, vocês criaram essa condição e agora querem tirar a força. Então, eu queria que você falasse como que o Brasil pode se beneficiar das cadeiras aí. Porque o mundo está mudando, não é de hoje para amanhã, mas se, por exemplo, ele deixa de... se é bom para o Brasil ele deixar de comprar de determinados países, por exemplo, que compra da gente, que a gente é o celeirão do mundo. É isso, eu queria que você desenvolvesse aí essa nova ordem global. Yara, eu gostei da tua expressão, né? Dança das cadeiras. É um pouco que vai acontecer, né? Os estudos, né, mostram, né, que meados desse século, os 10 maiores economias, a grande maioria são de países não ocidentais, em termos de PIB, em paridade de poder de compra. Então, você vai ter alguns países europeus, eu não vou dizer relegados à irrelevância, porque não são irrelevantes, mas vão sair já do top 10, né? Muitos, né? Então são os países não ocidentais que vão assumir aí uma posição de maioria, né, entre as 10 maiores economias do mundo, né? E isso, obviamente, eu vou chegar na tua pergunta, isso impacta no conjunto dos valores e práticas diplomáticas que sustentam a ordem internacional, né? A China já, inclusive, já colocou em prática, né, sobre a mesa, vamos dizer assim, um dicionário diplomático dela mesma, né? E que, inclusive, é baseado dentro daqueles cânones dos 5 princípios de coexistência pacífica, significa dizer, para quem está nos acompanhando e não sabe, respeitar, né, a soberania dos países, né, a integridade territorial, né, da não intervenção externa em assuntos internos, e por aí vai, né? Quer dizer, é um mundo de estados, né? A China, de certo modo, ela defende isso, né? A ordem internacional do mundo é de estados, né? Delineando esta ordem internacional. Isso até tem um aspecto que a gente pode voltar, se for o caso, mais adiante, que faz algumas diferenças com aquele ideal da globalização da década de 90, né? Que você tinha uma sociedade mundial, né? De indivíduos, né? E isso aí a gente já sabe que está completamente afastado hoje, não há a menor condição. Mas tocando na tua pergunta sobre a dança das cadeiras, antes eu queria fazer um comentário que eu acho importante. Eu li uma notícia recente agora falando o seguinte, que a União Europeia, em função das atitudes do Donald Trump, a União Europeia agora está olhando, né, com mais atenção para a China, porque talvez seja, né, o país que ela deva. Eu quero dizer o seguinte, isso é de uma hipocrisia extraordinária, né? Porque, na verdade, a China sempre tentou estabelecer uma relação estável com a Europa, né? E a Europa fica alimentando ou deixando que se alimente aquele velho discurso do perigo amarelo, que é desde o século XIX, né? Então, o medo da China, né? Então, aí agora olham como se a China fosse aquele parceiro estável e tal, e porque a política externa chinesa ela tem sido isso, mais estável, mais ritualística, não há improviso na diplomacia chinesa, né? Como a gente sabe disso. Portanto, um parceiro mais previsível, em função, inclusive, do seu próprio sistema de governança que permite isso, né? Bom, dito isso, como toda essa realidade pode beneficiar o Brasil, né? Eu acho que hoje está todo mundo, as grandes empresas estão preocupadas, né, se serão ou não, se entrarão na mira do Donald Trump, né, com os tarifaços dele, né? E isso, obviamente, ninguém muda, né, uma cadeia produtiva do dia para a noite, vai buscar compradores do dia para a noite, ou vai buscar fornecedores do dia para a noite, né? Mas acho que muita gente já está preocupada com isso, olhando, né, para os lados, verificando como poderia resolver uma situação de emergência caso
não consiga mais exportar para os Estados Unidos, tem que encontrar, né, novos compradores. E eu acho até que esse é mais um evento, depois da pandemia, que mostra a necessidade de diversificação de parcerias ao máximo possível. Isso é um recado também para o Brasil, né? A China é o nosso maior parceiro comercial, mas por zilhões de razões a gente pode ter problemas, porque aí vem uma questão central que eu quero mencionar, que é este encontro, sabe lá quando acontecerá, mas não será, provavelmente será em breve, entre o Trump e o Xi Jinping. Este é um encontro interessante, porque, veja, já no Donald Trump 1, o Xi Jinping, ele já tinha uma certa ali movimentação diplomática para consolidar, isso eu lia muito na imprensa chinesa, inclusive, a figura do G2, né? Então a gente tem o G7, você tem o BRICS, um BRICS agora mais ampliado, que tem um PIB em paridade de poder de compra maior que o G7 já não é mais o fortão da sala, agora é o BRICS, muito embora ainda tenha que se entender ali, que os novos, né, membros que chegam agora, os entrantes ainda estão entendendo como é que vai ser lá a dinâmica, e o G2, né? Bom, isso lá atrás houve uma tentativa de estimular esse G2 e os Estados Unidos meio que não é bem por aí. E eu acho que talvez, veja, o que está acontecendo é que a China de hoje não é aquela China do primeiro mandato do Donald Trump. Eu só me lembro daquela reunião no governo Biden, né, que teve com altos funcionários dos dois lados e que me esqueci agora do diplomata chinês, acho que abaixo do ministro das Relações Exteriores, ele diz assim para o secretário de Estado, esqueci o nome dele, dos Estados Unidos, ele fala, né, os Estados Unidos já não está mais em posição, né, para dialogar desse jeito, né? Então ele diz assim, né, praticamente chama a atenção para dizer, aqui você não vai falar assim com a gente, né? Então aquilo foi um evento muito sintomático. E talvez, apesar do Trump talvez não querer deixar que isso aconteça, o fato é que talvez você tenha na prática, não sei se daqui para frente, mas a possibilidade de fato você ter esse G2. E se tiver esse G2, é basicamente, Yara, Miguel, para mim, o reconhecimento tácito dos Estados Unidos de que não é mais a única superpotência do mundo e vai ter que realmente conviver com a China. Dito isso, há oportunidades e desafios. Porque, veja, a China pode, dentro dessa negociação com o Donald Trump, estabelecer algumas... né, o Trump fazer determinados pedidos, compre mais a mim, compre mais grãos a mim, né? Dentre outros pontos sobre a mesa que podem repercutir aqui no Brasil. Não compre soja somente do Brasil, vamos dividir aqui com os Estados Unidos, né? Ou outros pedidos que possam ter repercussões. Claro, para o mundo é melhor que os dois países se entendam, né? E que não entrem numa relação de conflito, sem dúvida nenhuma. Melhor para o Brasil também e para o mundo. Dito isso, os dois, se entender que é o melhor dos mundos para o mundo, né? Isso poderá ter consequências, né? E que pode afetar também o Brasil, né? Mas o fato é que, enquanto o Trump for essa figura completamente tempestuosa, irascível, né? Difícil de lidar, isso vai abrir mais oportunidades para os países que são mais estáveis, né? Da sua diplomacia, na sua cultura diplomática, na sua economia. A China, obviamente, aí é uma das que mais vai surfar nessa onda. Evandro, sobre a diplomacia brasileira, sobre o Itamaraty, né? Eu até recentemente conversei com uma pessoa em Itamaraty, que até prefiro não se identificar, mas ela falou que o Itamaraty vive uma espécie de pragmatismo acuado, né? Eu até falei isso com... Aí eu queria saber como é que você vê, né? Porque o raciocínio é o seguinte, que você tem uma elite econômica no Brasil que quer vender para a China, só que quer ser amiga dos Estados Unidos, né? E você tem o Brasil nesse equilíbrio aí, né, de querer, ao mesmo tempo, receber mais investimentos chineses,
mas sem melindrar esse valentão da sala aí, que está numa fase mais bullying do que nunca, né? Que ainda mais com o Trump. E como é que o Itamaraty faz? Né? O Itamaraty está escolhendo esse pragmatismo acuado que tem seu preço também. Como é que você está avaliando isso? Bom, primeiro, Miguel, é importante a gente deixar claro o seguinte, né, que eu acho que é fundamental, né? O Itamaraty, eu sei que todo mundo aqui que lhe acompanha sabe disso, é um ministério, né, ligado à presidência da República. Então, o Itamaraty não é um órgão do poder da República, né? É diferente de um poder judiciário, é diferente de um poder legislativo. O Itamaraty é a burocracia qualificadíssima de um dos ministérios da presidência. É o poder executivo que tem o poder de tomar as decisões de política externa. Assim está em nossa Constituição. Eu chamo a atenção disso porque muitas vezes as pessoas às vezes falam do Itamaraty como uma coisa à parte, porque o Itamaraty, inclusive, tem um argumento, em alguma medida, isso é bom, no mundo acadêmico se debate muito, de que eles fazem política de Estado. Acredita quem quer, porque no governo Bolsonaro tiveram que fazer uma política de governo. E tem que ser uma política de governo. Quando se fala em política de Estado, é porque os presidentes da República firmam tratados internacionais que comprometem o Estado brasileiro, não o governo, né? Então, você pode mudar presidentes, alguns tratados estarão em vigor, e nesse sentido, o Itamaraty é muito importante porque adverte o presidente da vez sobre compromissos do Brasil, tem o cenário do que está acontecendo no mundo, né? A democracia tem esses custos, né? Os presidentes que entram muitas vezes não são pessoas que têm conhecimento de política externa, né? É um conhecimento muito baixo, né? Eu diria que é o caso do ex-presidente Bolsonaro. Aí, nesse ponto, é bom ter o Ministério das Relações Exteriores extremamente qualificado para isso. Bom, mas aí o que acontece? Se está dentro, eu gostei dessa expressão, né? Um pragmatismo acuado, isso reflete a política externa do governo Lula, né? Se o presidente Lula diz que não, então tem alguma coisa errada aí. O Itamaraty não pode, eu sei que vocês sabem disso, decidir os rumos da política externa brasileira, né? Não pode. Se faz isso, está errado, né? Quem faz isso é o presidente, obviamente ouvindo os seus conselhos, o conselhão, o conselho, os seus ministros, né? Os quadros mais experientes do Itamaraty. Então, esse é um ponto, uma ressalva importante que precisa ser dita, né? Um outro aspecto, segunda ressalva, Miguel e Yara, que eu gostaria de dizer aqui, que é o seguinte: ou o Brasil entende que somos uma república, não é só república democrática, né? Mas uma república, né? Então é o seguinte: o Itamaraty não pode ser um órgão do Poder Executivo fechado para a sociedade brasileira, elitista, de difícil diálogo, que não aceita críticas, que não aceita sugestões do povo, né? Ou um comentário ou outro de um professor para depois pedir satisfação ou etc. É um órgão da República e tem que se acostumar com isso. Entendeu? Tem que estar aberto a realmente ouvir a população, ouvir críticas, porque, na verdade, é um órgão da burocracia, né? Então, esse é da burocracia qualificadíssima, né? Não são políticos, porque não foram eleitos para a política. É nesse sentido que não são políticos. São burocratas qualificados que devem entender de política, né? Porque o trabalho deles tem esse approach. Mas nem todo mundo tem esse approach, né? Como um ex-ministro das Relações Exteriores do governo anterior do Bolsonaro, que era dos quadros do Itamaraty, né? E que de política não entendia nada, um desastre total para a política externa brasileira, né? O que acontece? Bom, agora, é um órgão, né, de brasileiros concursados, mas que não está infenso aos interesses políticos diversos ali dentro. Daí a importância de termos aquele sentido de república, né, de abrir
para o debate, e a gente tem que olhar mesmo para esse Itamaraty com lupas grandes para poder ver o que está sendo feito, decidido, etc., inclusive em relação ao próprio acesso à informação, com a ressalva de que há informações que são realmente secretas de um Estado, questões de informações delicadas, isso aí todo mundo tem que entender, né? Mas não pode ser um poder que só tem acesso pessoas A, B e C, né? Que você precisa ter uns certos contatos, não é bem assim, né? As informações, eu estou dizendo isso porque eu dou como exemplo a última cúpula do BRICS. Eu estou fazendo uma volta desgraçada, a tua pergunta é muito boa, porque a última cúpula do BRICS foi no governo Bolsonaro, era difícil ter informação sobre o que o Brasil ia fazer na cúpula, em termos de agenda, de reunião, porque o próprio governo boicotava, né? Então, é essa questão, não tinha um sentimento republicano, né? Então, se um professor pede uma informação, aquela informação, se não for secreta, tem que ser dada, tem que estar disponível, né? É um pesquisador. Então, assim, é um pragmatismo acuado, mas, ao mesmo tempo, é uma estrutura do poder executivo fechada, né? Muito fechada, né? Que, por um lado, tem suas razões, por outro lado, é problemático, né? Então, veja, o que eu tenho observado, né? Nesse momento da eleição do Trump, é natural que as pessoas, né, nesse momento, deem um passo atrás e observem um pouco, né, do que vai ser. Muito embora Trump não é mais um fator novidade, é o segundo mandato dele, né? E a campanha dele para o segundo mandato, ele foi claríssimo como água cristalina o que ele ia fazer. Aliás, ele como presidente está fazendo, vamos dizer assim, ele intensificou ainda mais o que ele prometia, né? A gente nem imaginava que ele ia chegar a esse ponto de dizer: eu quero uma Riviera do Meio Oriente ali em Gaza, vou tomar conta de Gaza, vou sair do Conselho de Direitos Humanos, vou sair e sai, né? Não está só na retórica. Então, o Itamaraty, o governo brasileiro tem que prestar muita atenção nisso, né? Nessa situação. Agora, é importante, nesse momento, Miguel, que eu acho abrir a interlocução, né? O governo brasileiro, a presidência e o Itamaraty, o seu conselhão, com outros segmentos da sociedade brasileira, como jornalistas, professores, o que for, pessoas que têm essa abordagem, está atenta, né? Que os empresários que têm relações internacionais, para entender quais serão os melhores caminhos. Para resumir, gente, me desculpe, mas é porque é tão bom essa conversa com vocês, mas veja, fez todo um envolvimento para o G20, né? Com essas medidas do Trump de cancelar 4 bilhões, né, do fundo climático, está botando o G20 assim no chão, né? A COP30 já está ameaçada, né? Os primeiros 2 anos, o Brasil não desenvolveu absolutamente nenhum tipo de estratégia de relacionamento construtivo, esse é o meu entendimento, com a China. É só comércio e atração de investimento, que você faz isso com qualquer país do mundo. E isso é importante, entendeu? Tirando isso, qual foi a grande agenda? O acordo Mercosul com a União Europeia. Que há controvérsias do ganho, né? Com os Estados Unidos tampouco quase não tem nenhuma nada sendo discutido sobre a mesa. Aí, veja, foi convidado para o porto de Chancai para a inauguração. Não foi por algum motivo, médico que seja, né? Aí já não estamos na iniciativa Cinturão e Rota. Aí vem o Trump, fala em controlar totalmente o Canal do Panamá. Aí o Brasil agora pensou: opa, vamos lá, tem o porto de Chancai. Então é o seguinte, não está desenhando cenários, não está desenvolvendo realmente uma política externa ecumênica. E se está acuado, é porque, primeiro, não está claro qual é o projeto de política, o programa de política externa a partir dos interesses nacionais e os atores para ser feito. Porque, veja, me perguntaram uma vez: e aí, como é que fica o Brasil? Essa pergunta de vocês, né, entre China e Estados Unidos. Eu digo: olha, a melhor coisa é o seguinte, é a gente saber o que quer. E a gente vai buscar o que a gente quer. Doem quem doer. E aí Evandro, isso fica claro. Não, que a gente tem que terminar o programa, mas só para não ficar também muito brusco,
um minutinho para você, mas para encerrar mesmo. Meu caro, primeiro eu só quero agradecer, desculpa aqui essa volta toda, né, para vocês. Agora, veja, só um comentário. Estamos falando quase nada da cúpula do BRICS. Só se fala da COP30. Do BRICS, nada, né? O ano passado, nada. Esse ano, nada. Eu acho que aí pode ser, mais uma vez, um erro estratégico desse pragmatismo acuado. Maravilha. Muito bom, Evandro. Evandro, a gente tem que entregar o programa para a Sinara, né? Senão a gente continuava a conversa aqui até mais tarde. Né? Eu que me alonguei muito, me desculpe, a culpa foi minha. Não, não tem culpa não, foi ótimo, maravilha, já mandei fazer corte. Braço, e amanhã, vamos. Viu, gente, de volta, amanhã sextou, amanhã tem dicas culturais, hein? Beijo, Gui, pode encerrar. Tchau, pessoal.